Deixa eu te contar o que aconteceu depois que eles saíram do centro. André e Alexandre foram acompanhando aqueles 3 encarnados, lembram? A mãe, a filha e o irmão. A mãe e a filha foram para casa e o irmão foi seguindo para a casa dele, se despediu delas e foi seguindo. Alexandre e André foram atrás dele. E aí o Alexandre percebeu que o André estava muito encasquetado, porque ele só estava pensando naquelas larvas espirituais. E ele estava pensando assim: puxa, quando eu era médico, eu sabia tratar isso, eu sabia tratar aquilo. Ele estava pensando nas doenças que ele sabia tratar e o que ele fazia em cada tratamento. Qual órgão que ele atingia, qual medicamento que ele usava, que tipo de estratégia e tal. Daí ele estava pensando, mas para essas larvas espirituais, para essas doenças que elas causam, eu não tenho como agir, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. E ele estava ali pensando nisso, e o Alexandre captou o pensamento dele e disse: André, vamos acompanhar esse nosso irmão até em casa, que eu vou te mostrar qual é a única maneira que tem de se livrar desses vampiros, do vampirismo, dessas larvas espirituais que pegam a energia da pessoa. Porque o André estava assim pensando, mas esse rapaz vai ficar doente, esse rapaz está próximo a ter algum problema sério e eu não sei o que fazer. Aí o Alexandre falou para ele: vamos lá ver o único remédio que existe para curar a pessoa das larvas espirituais. Eles foram. Quando chegaram na casa do rapaz, claro que o rapaz tinha ido no centro de noite, né? Então ele estava chegando em casa e estava indo pé por pé para não acordar a esposa. Entrou em casa e os 2 espíritos ficaram para fora. E perceberam que os acompanhantes do rapaz também ficaram para fora. Eles não conseguiram entrar na casa. Adivinha por quê? Porque a esposa do rapaz rezava dentro de casa, fazia o evangelho no lar, rezava antes de dormir, tinha pensamentos elevados, pensava em como ela podia ajudar o rapaz. Olha que bonito, ela rezava dentro de casa e isso fazia uma proteção ao redor da casa dela, e os espíritos que estavam obsediando o marido dela, por vontade dele mesmo, não conseguiam entrar na casa. Fica a dica, reza, criatura, reza na tua casa para você não ter esses obsessores lá. Reza, pega o evangelho, faz o evangelho. Como dizia o Chico, aplica o evangelho com força. E a mulher dele rezava, e ela era jovem, e ela tinha essa ideia já. E ela rezava, e lá os 2 acompanhantes do rapaz não puderam entrar. E obviamente ficaram contrafeitos. Estavam chateados que não puderam entrar. Os 2, o André e o Alexandre, bateram a porta. E quem veio abrir? A esposa do rapaz. Mas ela não estava no corpo físico. Ela já estava dormindo e veio em espírito falar com eles. E ela já conhecia o Alexandre. Daí ela falou: oi, Alexandre, entra. Daí o Alexandre apresentou o André. Esse é o André, ele está estudando as questões espirituais. Ele vai escrever livros para mandar para o plano terreno. E ele veio estudar. Está estudando o seu marido, que é médium. Ela: pode entrar, mas agora eu preciso ir porque eu tenho as minhas obrigações para com ele. E aí eles: sim, claro, pode ir. Aí ela foi, deitou na cama, o corpinho dela já estava deitado, deitou ali junto com o corpinho dela. E sabe quais eram as obrigações dela? Ela rezava por ele até quando estava desdobrada em sono. E ela deu um abraço nele como se fosse mãe, assim. E quando ela deu aquele abraço nele, ele também já desdobrado em sono, porque ele só chegou, já se enfiou dentro da coberta e deitou ali no travesseiro. E ele já adormeceu, já instantâneo adormeceu. E ela deu um abraço espiritual nele, coisa mesmo de limpar as larvas. Tu acredita que a oração dela, o jeito que ela rezava, como ela conseguiu limpar as larvas que ele estava, que ele já tinha pego tudo de novo com aqueles irmãos que a gente chama de irmãos, assim, né? Mas os obsessores que estavam com ele. Ela limpou pelo amor que ela tinha por ele. Ela verdadeiramente amava o rapaz. E por amor e pela oração, através do poder divino, ela limpou o rapaz. E o rapaz que estava com o corpo na cama, até melhorou, dormiu melhor.
Você acredita nisso? E ela melhorou a vida dele por amor e pela oração. Então o Alexandre explicou para o André que a oração é o único remédio que é capaz de limpar a alma, que é capaz de beneficiar a pessoa e limpar as larvas espirituais. Agora não perca mais tempo, reze todo dia, reze bem, reze bastante, peça para Deus, para o teu anjo de guarda, porque as criaturas desviadas do caminho vão se unindo e vão ganhando forças. E nós que estamos no bem e precisamos combater essas forças energéticas, principalmente as que começam em nós, precisamos de ter a oração como nosso ponto de apoio, como nossa fonte de vida. Não perca tempo. Vamos fazer essas trocas energéticas com o bem, com o potencial gerador de amor, com as energias do bem, com o mérito, porque quando a gente reza, a gente adquire mérito. Vamos fazer esse processo de cura espiritual que vai causar a cura do corpo? A gente precisa disso. Faça e não se arrependa. Lembre sempre do poder da oração, do poder do pensar bem, do poder de fazer o bem. Essa é a nossa salvação. Que você consiga cada vez mais se proteger do mal, fazendo bem, rezando também.